Muito boa tarde para você. O Pauta Aberta está começando e é um prazer te fazer companhia nessa tarde de quinta-feira. Confira os destaques de hoje. O terceiro lote de vacinas da Pfizer, com 628 mil doses, desembarcou no Brasil na noite dessa quarta-feira. O Instituto Butantan aguarda a autorização da Anvisa para começar os testes em humanos da vacina Butanvac. E a produção do IFA, a matéria-prima necessária para fazer o imunizante, já começou. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização sobre a Covid-19 para reforçar a importância da prevenção e da vacinação contra a doença. E no nosso quadro sobre gestão de pessoas, você vai saber quais são os perfis de comportamento mais comuns nas empresas. Fique aqui comigo, que o Pauta Aberta está no ar. E a gente começa com as informações da repórter Malu Piccoli sobre a chegada de mais um lote de vacinas ao Brasil. Olá, Malu! Oi, Fabrício, uma ótima tarde para você e uma ótima tarde para quem acompanha a gente aqui no Pauta Aberta. Eu começo falando de vacinas. O terceiro lote das vacinas da Pfizer desembarcou no Brasil na noite dessa quarta-feira. O avião carregado com 628 mil doses chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, por volta das 7 horas da noite. O recebimento dessas doses faz parte do acordo que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021. Somadas as entregas anteriores, mais de 2,2 milhões de doses já foram disponibilizadas desde a chegada do primeiro lote. Lembrando que a vacina da Pfizer é uma das liberadas para aplicação em gestantes e puérperas, segundo o anúncio feito pelo ministro da Saúde nesta terça-feira. A determinação vale até que sejam concluídas as análises sobre um caso raro de morte de uma gestante de 35 anos por causa de um acidente vascular cerebral hemorrágico, um AVC, que pode ter ligação com o uso da vacina AstraZeneca. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigado, Malu. O ritmo de vacinação contra a Covid-19 caiu pela metade no Brasil nos últimos 14 dias e o país foi ultrapassado por Alemanha, Reino Unido, França e Itália no número de doses aplicadas diariamente. Em meio a uma série de problemas, a média diária de vacinação foi de 995 mil no dia 29 de abril para 429 mil nesta quarta-feira, segundo dados de um projeto ligado à Universidade de Oxford. E o Instituto Butantan já anunciou que nesta sexta-feira vai suspender completamente a produção da Coronavac por falta de matéria-prima. O Instituto aguarda a liberação pelo governo chinês de um lote com 10 mil litros de insumo farmacêutico ativo, o IFA, para retomar a produção. No final de abril, o Instituto já havia suspendido o envase do imunizante na fábrica do Brasil, mas os setores de rotulagem e controle de qualidade ainda funcionavam para entregar as doses para o Ministério da Saúde. Com a entrega estimada para esta sexta-feira de mais de 1 milhão de doses da Coronavac para o governo federal, não há mais material para processamento em nenhuma etapa de produção. De acordo com o Butantan, até a chegada de novos lotes do IFA, os setores vão assumir a produção da vacina da gripe. E o Instituto Butantan aguarda a autorização da Anvisa para começar os testes em humanos da vacina Butanvac, desenvolvida no Instituto para combater o novo coronavírus. Mas a produção do IFA, a matéria-prima necessária para fazer o imunizante, já começou. Candidata à primeira vacina contra a Covid-19 totalmente nacional, a Butanvac usa a mesma tecnologia da vacina da gripe que já é produzida pelo Instituto Butantan. Neste caso, uma parte do coronavírus é combinada com um vírus que afeta apenas aves. Ele é injetado em ovos de galinha embrionados e se reproduz dentro deles. Essa parte do vírus que não causa infecção é que vai estimular a produção de anticorpos em quem receber vacina. A gente já produz vacina usando essa plataforma, que é um processo muito viável e que vai permitir uma produção num custo muito menor. Em abril, o Butantan recebeu o primeiro lote de 520 mil ovos para iniciar a produção da Butanvac. Esses ovos não são os mesmos que chegam aos supermercados e às feiras. São ovos fecundados, produzidos em granjas especiais, que obedecem às regras sanitárias rígidas do Ministério da Agricultura. Nessa empresa, 40 milhões de ovos já estão garantidos para a produção da vacina Butanvac.
São mais de 450 mil aves e centenas de profissionais no processo de produção. Tem toda uma biossegurança, você tem que ter um time todo preparado, especialistas em cada área, tanto na área sanitária, como na área de qualidade, logística, a parte de transporte e a incubação. Os ovos são transportados em caminhões adaptados até o Instituto Butantan. Lá passam por controle e avaliação da qualidade do embrião que vai receber o vírus. Esse processo é chamado de ovoscopia. Já na incubadora, os ovos recebem os vírus inativados que são multiplicados após 72 horas. A produção utiliza uma tecnologia totalmente dominada aqui pelo Instituto Butantan. Então, a gente não vai depender de importar IFA e fazer a formulação em vaso. Quer a vacina contra a Covid-19? Tem um visto dos Estados Unidos? Fale conosco. Isso é o que diz um anúncio de agência de viagens que incentiva mexicanos a ir aos Estados Unidos para serem imunizados. Cada vez mais, turistas latinos viajam para o território americano para tomar a vacina. Outros continentes também estão aderindo ao chamado turismo vacinal. A procura vai da Argentina ao México. Milhares de latino-americanos estão reservando voos para os Estados Unidos para tirar proveito de uma das campanhas de vacinação mais bem-sucedidas do mundo, com lançamentos em seus próprios países. Esta cidadã mexicana disse: "Eu acho muito bom que haja uma chance de viajar para o exterior e que você possa pegar uma vacina, já que no México não tem essa oportunidade e nos Estados Unidos você tem." Só no México, mais de 120 mil pacotes de viagens já foram vendidos. E é possível que o número de vendas de voos seja muito maior, segundo informou o diretor da Associação Mexicana de Agentes de Viagens, Eduardo Paniagua. É muito possível que o número seja muito maior. A América Latina tem um número de mortos por Covid-19 estimado em 1 milhão neste mês. E muitos não querem esperar mais pela sua vez de se vacinar. As cidades dos Estados Unidos aderiram à tendência que está introduzindo esse tipo de negócios em hotéis, restaurantes e outras atividades de serviço. O governo da cidade de Nova York já anunciou que está esperando os turistas e que a vacina da Johnson & Johnson vai ser administrada em locais icônicos da cidade. Em outro continente, na Europa, quem também anunciou o lançamento de um programa de turismo de vacinas foi San Marino, um dos menores e mais antigos países do mundo, que fica dentro da Itália. A partir de 17 de maio, os turistas vão receber a injeção russa do Sputnik V contra a Covid-19. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização sobre a Covid-19. A ideia é reforçar a importância da prevenção e da vacinação contra a doença. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Os detalhes da campanha de conscientização foram anunciados neste evento do Ministério da Saúde. Foi apresentado um vídeo produzido com a família Zé Gotinha. Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. O governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, tem o objetivo de reforçar cada vez mais a nossa campanha contra a pandemia da Covid-19, cuja base principal é a vacinação. Extraordinária a forma como a campanha foi construída. Eu estou muito feliz com essa ferramenta poderosa que vai ser usada agora para falar sobre a conscientização da vacina e dos cuidados preventivos da Covid. Ainda durante o evento, o ministro da Saúde lançou a página na internet da Covid-19, que reúne todas as ações e dados relacionados. Também foi oficializada a instalação da Secretaria Extraordinária, que será comandada por Luana Araújo. Minha experiência hoje é trabalhar com preparo e resposta de sistemas de saúde ao redor do mundo com relação à pandemia. Eu tenho certeza que a equipe do ministro Queiroga, reforçada agora com essa nova secretaria, vai atuar ainda mais, tanto na transversalidade como na eficácia das ações junto à nossa sociedade. O Papa Francisco fez a primeira audiência aberta ao público em 6 meses. O pontífice foi recebido por uma multidão controlada na Praça de São Pedro, no Vaticano. Depois de 6 meses de audiências virtuais, agradeceu a mudança. O Papa foi recebido por uma multidão controlada na Praça de São Pedro, no Vaticano, como há muito tempo não se via. Ele experimentou um chapéu oferecido por um fiel
e chegou bem pertinho do público. Depois de 6 meses de audiências virtuais, agradeceu a mudança. Estou feliz de estarmos cara a cara novamente, porque, deixa eu contar uma coisa, não é nada legal conversar com uma câmera. O número limitado de visitantes teve a temperatura checada na entrada e todos usaram máscaras e se sentaram em cadeiras distantes. O encontro foi aprovado por quem conseguiu um lugar. Este padre diz que é um sinal de retorno à normalidade, um dia de cada vez. Esta embaixadora da Santa Sé diz que foi emocionante ver tanta gente reunida nesta audiência. Depois do intervalo, tem o nosso quadro sobre gestão de pessoas e você vai saber quais são os perfis comportamentais mais comuns nas empresas. Até já! Estamos de volta com o Pauta Aberta desta quinta-feira, 13 de maio. Eu agradeço a sua companhia e audiência em todo o Brasil. E quinta-feira é dia do nosso quadro sobre gestão de pessoas. E hoje você vai saber quais são os perfis de comportamento mais comuns nas empresas. Acompanhe. Boa tarde, amigos do Pauta Aberta. Estamos aqui para a nossa dica de gestão de pessoas de hoje. Muito bem, eu gostaria de falar sobre os chamados 4 perfis comportamentais ou 4 perfis de personalidade. As empresas usam muito um método chamado teste DISC na hora de fazer recrutamento e seleção de pessoas. Por quê? Porque esse teste DISC ajuda a identificar qual é o perfil comportamental daquela pessoa e isso permite com que ela seja encaixada na atividade que esteja mais alinhada com as habilidades do seu perfil comportamental. Muito bem, basicamente são 4 estes perfis. O primeiro deles é o que nós chamamos de perfil de dominância. O dominante é aquela pessoa que gosta do poder. Naturalmente, ela busca posições de comando. São pessoas altamente exigentes, entregam resultados de curto prazo, são pessoas muito determinadas, muito objetivas. E as empresas gostam muito deste perfil porque sabem que são pessoas que quando assumem uma tarefa, realmente elas levam até o fim. Agora, os lados débeis, ou o que nós chamamos de fragilidades na parte comportamental, é que são pessoas muitas vezes grosseiras, muito objetivas, muito diretas, intimidadoras, e isto pode gerar situações de conflito. O segundo perfil é o perfil de influência. Quem tem este perfil são aquelas pessoas que gostam de ter gente por perto, né? Gostam de muitos amigos, de festas, de encontros, são altamente comunicativas, trabalham muito bem em equipe, atendem muito bem ao público, são pessoas carismáticas, agregadoras. As empresas gostam também deste perfil, porém eles têm os seus lados frágeis. Muitas vezes são superficiais, desorganizados, não conseguem se concentrar muito nas suas ações, porque o seu foco é mais pessoas do que tarefas e resultados. O terceiro perfil é o que se chama de estabilidade. São aqueles indivíduos que pensam assim: eu só vou fazer uma coisa quando eu tiver 100% de certeza. Eu não troco certo pelo duvidoso, né? São aqueles sujeitos estáveis, gostam de ambientes de trabalho sem conflitos, sem agitação, porque eles se concentram bastante naquilo que fazem. São pessoas metodológicas, organizadas ao extremo. Elas fazem toda a sua agenda da semana, por exemplo, lá no final da semana anterior ou no início da semana que está por vir. Muito bem, o quarto perfil, né, é o que a gente chama de perfil de conformidade. São aquelas pessoas altamente perfeccionistas, detalhistas e observadoras. Elas só trabalham com índices, elas precisam de dados completos e concretos para tomarem as suas decisões. São indivíduos que organizam projetos como ninguém, porque não esquecem de nenhum detalhe.
Porém, muitas vezes esse lado perfeccionista, detalhista, pode atrasar a entrega de tarefas. Então, esse seria um lado frágil de quem tem este perfil. Bom, o que nós temos ou o que devemos concluir disto? Busque saber qual é o seu perfil comportamental. É o chamado autoconhecimento. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quais as áreas que você pode atuar que estão mais alinhadas com este seu perfil? Se você fizer isso, você vai entregar ótimos resultados e vai ser muito bem sucedido. Um forte abraço e até o próximo encontro. Veja agora a previsão do tempo para essa quinta-feira em todo o Brasil. Por causa do avanço da frente fria do sul para o sudeste, o tempo vai ficar instável em algumas áreas da região nesta quinta-feira. A capital paulista vai ter um dia de muita nebulosidade com chuviscos ao longo do dia. Há risco de chuva forte na madrugada desta quinta-feira no Rio de Janeiro e as pancadas vão se concentrar até o amanhecer. No decorrer do dia, o tempo fica instável por várias áreas do estado. A circulação de ventos vai deixar o tempo bem carregado na faixa leste do Nordeste. Há risco de temporais entre Recife, João Pessoa e Natal nesta quinta-feira. Em Aracaju, as pancadas vão se concentrar entre a tarde e a noite. As instabilidades vão seguir atuando por toda a faixa norte do Nordeste e norte do Brasil. Há alerta para temporais entre o Ceará, Piauí, Maranhão, Amapá, norte do Pará e norte do Amazonas. Nas demais áreas do Pernambuco, de Alagoas, na capital Salvador e em Vitória, o dia será marcado por sol e há condições para chuva rápida. Por causa do ar frio e seco, o tempo vai continuar firme sem chuva no Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, Goiás, sul de Rondônia e por todo o estado do Tocantins, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O tempo fica nublado no norte do Paraná, com chuviscos ao longo do dia. Por causa da entrada do ar frio, a possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense. Nas demais áreas da Bahia, em Belo Horizonte, nas demais áreas de Minas Gerais e no norte do estado de São Paulo, a quinta-feira será marcada por sol e tempo firme. A temperatura não sobe muito nesta quinta-feira em Curitiba. A mínima prevista é de apenas 9 graus. Faz 14 graus em São Paulo e 24 em Belém. A máxima prevista para esta quinta-feira em São Paulo é de apenas 19 graus. Faz 31 em Belém e 29 em Manaus. Um projeto liderado por um hospital de Porto Alegre atualizou as diretrizes para a doação de órgãos no Brasil. O objetivo é aumentar a oferta e aperfeiçoar o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo. A vida de Renata virou do avesso com a descoberta de uma insuficiência renal aos 19 anos. Precisou largar a faculdade para se tratar e só voltou a uma rotina normal após receber um transplante pelo SUS. O convênio médico me abandonou nesse momento. Porém, o SUS sempre esteve lá. E eu tive um tratamento de excelente qualidade, com todos os medicamentos necessários. No caso da Renata, o rim veio de uma doadora viva, madrinha dela. Mas quando o possível doador é uma pessoa com morte cerebral, em 43% dos casos a família acaba negando a doação. E em 10% das vezes, os órgãos são perdidos devido a paradas cardíacas. Quando o coração desse potencial doador que está em morte encefálica para, nós perdemos a oportunidade de pleitear ou de pensar numa doação. O projeto Donors busca reduzir essas perdas. Ele é coordenado pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre e ligado ao PROAD, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. Por meio dele, foi feita a atualização das diretrizes brasileiras para a doação de órgãos. Essas recomendações, elas basicamente versam sobre como conduzir e como ajustar o respirador artificial, como manter a pressão arterial e a função do coração, como manter a função dos rins, como repor hormônios. Apesar do maior sistema público do mundo, o país ocupa apenas a 27ª colocação quando se trata de doadores por 100 mil habitantes. Há um grande trabalho ainda a ser feito para que a gente melhore a nossa posição nesse ranking de doações ou de doadores de órgãos no nosso país e possa favorecer um maior número de pacientes que ainda esperam em fila. O Pauta Aberta dessa quinta-feira está terminando.
você continua acompanhando a nossa programação. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do programa A Vida em Foco. Até lá!